Okay, thanks everybody for waiting. We're going to get started with Fluminense's post-match press conference. Questions in the room? We go with the fifth row. Thank you. Boa noite, Fernando. Caio Bloch da Trivela. Vou perguntar em português, obviamente. Queria te perguntar, primeiro, o que você achou do jogo, se o que falta para o futebol brasileiro e sul-americano competir com os europeus nesse momento, no Mundial de Clubes, é só dinheiro ou se falta mais coisa? E também o que você conversou com o Guardiola depois do jogo. Obrigado. Não, primeiramente, boa noite. Começar pelo fim. Conversei com o Guardiola, assim, amenidades, falando um pouquinho de futebol ali, de jogador, um pouquinho de seleção, as coisas muito rápida. Em relação, não é que falta só dinheiro, não é só dinheiro. Quando você fala de dinheiro, também é você simplificar demais. Por que você acha que o André provavelmente vai ser vendido? É por conta do dinheiro. Porque o Guardiola trabalha lá, muito por conta que ele é bem remunerado. Ele não vai sair do Manchester para vir trabalhar no Fluminense, para receber hoje o que eu recebo. Então, assim, você vai acumulando um monte de coisas que o dinheiro te favorece. Então, não é que é só o dinheiro. O dinheiro, ele tem muito a ver com isso. E junto com o dinheiro, você consegue ter o melhor entretenimento, os melhores campos, você traz os melhores jogadores, a melhor estrutura, os melhores aparelhos, os melhores métodos, você vai colocando tudo que é de melhor. Então, a diferença é essa. Não é só o dinheiro, é muito por conta do dinheiro. Essa questão da fluência do fluxo de caixa que os times têm, eles uma disparidade muito grande. Fora que lá é um centro extremamente competitivo, não só a Premier League, mas a própria Champions League dos outros países da Europa. Então isso é um problema. Então eles levam os jogadores cada vez mais cedo para lá. É a mesma coisa assim, eu queria jogar contra o Manchester City, isso é uma coisa. A outra coisa, queria ter o Felipe Melo 10 anos mais novo, o Marcelo 10 anos mais novo, o Ganso 10 anos mais novo, o Fábio 10 anos, todo mundo 10 anos mais novo e jogar contra. É diferente, não é igual. Então a gente fez muita coisa. Um outro cenário para o jogo, que falando especificamente do Fluminense. Para o Fluminense, a Libertadores era uma obsessão de todo mundo. Então, há um mês atrás, ganhou a Libertadores, e depois que a Libertadores, veio uma coisa assim de um relaxamento natural, que são 121 anos de história, e você ganha a Libertadores, e depois para se preparar, a gente se preparou o ano inteiro para a Libertadores. Mas a gente não se preparou o ano inteiro para o Mundial. A gente foi se preparar de fato mesmo para o Mundial. Foi difícil levar o brasileiro até o final, vocês acompanharam. Aí quando chegou na Arábia. Então tem um monte de coisas que posso falar do Fluminense. E acho que a gente fez um jogo digno. A gente tomar um gol com 50 segundos é uma coisa que eu acho que não tem casualidade. Acho que isso tudo que eu te falei traz a gente assim, com aquela... Não era aquela coisa, aquele objetivo claro da temporada, vir aqui disputar a final do Campeonato Mundial. A gente só conseguiu passar a semi por um adversário difícil porque a gente chegou aqui e malhou muito aqui. Senão a gente não teria passado nem a semi. E o que a gente viu, assim, que em determinados momentos a gente conseguiu ser muito Fluminense contra o maior time do mundo. Então, isso que fica. E se eu pudesse ter a chance de jogar mais vezes contra o Manchester City, contra o Liverpool, contra a Inter de Milão, tenho certeza, assim, que a gente melhorar ali é muito mais rápido. Quando a gente joga contra, a gente vê, a gente aprende, depois a gente vai ver o vídeo e a gente encoraja e a gente vai melhorando. Então, enquanto a gente esteve organizado no jogo, que foi o começo do jogo, acho que o primeiro gol deu um baque, assim, mas nem tanto. Aí depois a gente tomou o segundo gol com todo mundo lá atrás. Esse segundo gol, acho que a gente ficou um pouquinho mais, sentiu um pouco mais. Aí voltamos para o segundo tempo, aí a gente já tinha um plano já de trocar alguns jogadores. Você vai trocando, você ganha um pouco de energia, mas perde um pouco de organização para esse jogo. A gente teve 2 dias para jogar contra o City. Então, aqueles jogadores que iniciaram tinham um plano muito claro. Então, a gente teve muito ajuste de marcação, a gente soube subir muitas vezes a marcação, a gente conseguiu envolver muitas vezes na saída de bola. O que faltou um pouco, assim, na parte tática, foi, em algumas ocasiões, principalmente no primeiro tempo, ter mais profundidade. Que foi uma coisa que a gente ganhou muito com a entrada do John Kennedy. Diniz, boa noite. Fred Caldeira, TNT Esportes. Eu imagino que tenha muita gente agora olhando para o resultado e pensando por que o Diniz não recuou, né? Por que não jogou fechado? Seria uma forma de talvez parar esse Manchester City? Enfim, você sente, quando você fala desse período entre o primeiro e o segundo gol,
em que o Fluminense consegue manter a posse de bola, consegue, até de certa forma, envolver o Manchester City, você sente que tudo valeu a pena? Ah, com certeza. Isso de envolver o Manchester City, quem conseguiu aí no mundo envolver o Manchester City durante 15, 20 minutos? Qual foi o time que envolver mesmo? A gente envolveu. E essa tomada de risco que a gente tem ali atrás, na realidade, era o jogo que mais nos favorecia. Porque o time dos caras é muito forte. Os caras têm 5 gigantes atrás, os caras muito forte, muito grande, muito rápido. Então a gente tinha que fazer as coisas de uma maneira muito coletiva o tempo todo. E aquela é uma maneira muito coletiva de se jogar e muito treinada. Tão treinada é que a gente pegou uma pressão extremamente agressiva e conseguiu sair, a maior parte das vezes. O jogo todo, aliás, a saída para a gente não foi um problema. A gente teve muito mais problema ali na coisa da, assim, quando a gente voltou, quando se fosse recuar, quando a gente estava mais recuado, tirar o primeiro gol, que é o arremesso lateral nosso, que foi uma infelicidade ali, de uma bola que a gente atravessou, o cara chutou, e deu rebote e saiu o gol. Mas o segundo gol foi uma hora que a gente estava super recuado, a gente estava com o time todo lá atrás, fizemos um movimento desorganizado na marcação e tomamos o gol, todo mundo lá atrás. Então, falar do resultado, imaginar que tem a ver por conta da maneira da gente jogar, é absolutamente equivocado. Tem muito mais a ver que a gente conseguiu, em determinado momento do jogo, ter domínio contra o maior time do mundo por conta do jeito de jogar. E é isso que fica. E isso você pode ter certeza que alguém viu alguns bons jogadores nossos por conta disso. Quando você vem e fica lá com a bunda lá atrás durante 100 minutos, você não vê ninguém. Você vê um time só marcando, mas cadê os jogadores? Hoje, em algum momento, você viu. O cara viu, notou o André, notou o Martinelli, notou porque falaram, notaram o John Kennedy, notaram os jogadores. O Alexandre também entrou bem. Então, foi um jogo. O Fluminense foi Fluminense do começo ao final do ano. Isso é uma coisa que me traz muita satisfação. Obviamente, que o resultado é muito amargo, ruim pra caramba, mas a maneira como o time se portou é o Fluminense que a gente gosta de ver, com coragem para fazer as coisas e não submetendo a ninguém. Hello, coach. Hard luck. This is Abdul Hadi from Okad. First of all, I think you played the first half good. You played head-to-head with the best team in the world. You were brave. My question is, do you think to play head-to-head with Manchester City is not a suicide? If you stay in the back and waiting for the counter-attack, maybe it's better. My second question about the weather. How the weather is impacting your player? Não, eu já falei um pouco sobre isso. Não tem absolutamente nada a ver jogar atrás contra o Manchester City. O Ural jogou atrás o tempo todo, tomou de 3-0, não assustou em nenhum momento. E o goleiro provavelmente foi o melhor em campo. É isso aí que é fazer a gente jogar melhor contra o Manchester City. Daí, porque eles, quando jogam da forma deles se impõem, eles se plantam no seu campo de defesa e você não acaba não saindo mais. Então, achei que a estratégia foi adequada. Se tivesse, talvez, uma temporada com mais tempo para treinar, para preparar o time para um jogo específico como esse, porque a gente teve 2 dias para preparar. Então, eu acho assim, que o que mais atrapalhou fora a grande qualidade do time deles foi tomar o gol muito cedo e o segundo gol na hora que a gente estava melhor no jogo. We're going to take the last 3 questions. It's going to be 1, 2, and 3. Thank you. Lá em cima também. 4. السلام عليكم. أولا حاب موافق لفريق فلومينينزي مستقبلا. حقيقة استمتعنا نوعا ما بنادي فلومينينزي خاصة بعد قبول الهدف الأول إلى حدود دقيقة 20. كان الأداء ممتع بالنسبة لفلومينينزي، ولكن واضح أن الهدف الثاني أثر بشكل كبير على الفريق. سؤالي لماذا نرى اللاعب جون كينيدي على دكة البدلاء رغم أنه صراحة لاعب مهاري وسريع، خاصة في لقاء الأهلي لم نشاهد ربما كينو بالأداء الكبير، توقعنا ربما كينيدي يكون أساسيا. ثم السؤال الثاني، كيف رأيت التنظيم في المملكة العربية السعودية من الناحية التنظيمية، من الناحية الجماهيرية، تقييم بشكل عام للبطولة؟ وشكرا.
John Kennedy, a tua primeira pergunta, ele não demorou para entrar, ele entrou no intervalo do jogo. Você perguntar por que ele não é titular, porque você mora na Arábia e no Brasil aconteceu muitas coisas, e acontecem muitas coisas. Ele tem uma história, toda uma história construída, que provavelmente o ano que vem ele se mantendo assim, ele tem tudo para ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Então tem uma história por ele não começar como titular. O time tem uma história toda construída. Em relação ao torneio, eu acho que eu gostei do torneio, achei que foi muito bem organizado. Se fosse colocar um ponto falho, é que os campos de treinamento são muito diferentes do campo de jogo, muito diferentes. Então a gente estranha muito quando sai do campo de treino para vir jogar. Tem muita para nós, a gente sentiu bastante isso. Mas o torneio em si, para nós do Fluminense, ele foi formidável em todos os sentidos, tirando essa única observação do campo. علي العمري الشرق الأوسط. اليوم الفريق فلومينينسي لعب بمبادئه بطريقة لعبه المعتادة. هو في بلد مختلف وجماهير مختلفة، ولكن في نفس الوقت لقي تحية كبيرة وإشادات من الجماهير وتصفيقات بفضل الأداء اللي قدموه. هذا الشيء ماذا يعني للمدرب والجهاز الفني؟ Eu fiquei muito feliz com o apoio da torcida. Eu acho que a gente proporcionou momentos de bom futebol, tanto o City como a gente. E o fato do carinho do torcedor árabe para a gente foi muito importante. E a torcida do Fluminense que veio, a gente tem que agradecer muito o esforço que eles fizeram. E é motivo de muita alegria para nós contar com os torcedores tricolores aí. Boa noite, Diniz. Parabéns pelo trabalho, ter chegado até aqui de forma digna. Eu, particularmente, acompanho o trabalho desde que você chegou no Fluminense, então gostaria de parabenizar de qualquer coisa. Eu queria que você falasse assim, o que a torcida do Fluminense pode esperar para a próxima temporada, diante de tudo que aconteceu aqui, que você também fizesse um balanço do ano do Fluminense, até com esse reflexo final que foi essa derrota, mas assim, fizesse um panorama da temporada do Fluminense como um todo, e já o que a torcida pode esperar para a próxima temporada. Eu acho que a gente olhando para o ano do Fluminense, talvez tenha sido o ano mais glorioso da história do clube, porque a gente ganhou um bicampeonato carioca, mas não foi um campeonato carioca qualquer. A gente conseguiu fazer um resultado histórico diante do grande rival, um domingo de Páscoa, que quem estava lá é daqueles jogos que nenhum torcedor tricolor vai esquecer. E depois, no dia 4 de novembro, a tão sonhada Libertadores. E para a gente vir aqui para o Mundial em condições... Foi muito difícil a gente ser o melhor Fluminense aqui no Mundial, diante do final da temporada, embora a gente conseguiu trazer todo mundo com saúde aqui, que é um fato a gente a se realçar. Mas foi muito difícil, depois da Libertadores, a gente reunir forças e se concentrar e se conectar com o Campeonato do Mundo. Porque o torcedor do Fluminense não falava nada, vamos ser campeão do mundo. E ninguém no clube. Então a Libertadores era quase que um final de ano para todo mundo. E isso assim foi uma coisa que pesou contra também a disputa do Mundial. Eu repito, a gente só conseguiu passar a semi porque aqui a gente conseguiu se conectar muito, treinar bastante. E a final, assim, você com 2 dias para se preparar praticamente, porque a gente não podia preparar um Manchester City jogando contra o Al-Ahly. Então a gente teve que encarar com mais seriedade o Al-Ahly para depois preparar para o Manchester. Eu acho que na medida do possível a gente preparou muito bem o jogo, por isso que a gente teve momentos muito bons na partida. E projetando para o ano que vem, eu acho que a gente tem que saber acreditar mais. Esses jogos, falando especificamente de um torneio como esse, para mim, o que fica, eu falei isso para os jogadores, é que tudo é possível, você tem que melhorar. E eu repito, se a gente tivesse a condição de jogar mais vezes contra times desse porte, a melhora seria mais rápida. Last question in the room. Está me devendo essa, hein, Bruna? Hã? Está me devendo essa. Estou te devendo essa. Obrigado, Diniz, por me ajudar a fazer a perguntinha aqui, a última também. Enfim, estava trabalhando lá, cheguei já do meio para o fim. E aí, Diniz, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre, não só sobre esse ano, que você já falou agora, sobre o quão importante foi o ano para o Fluminense, para a torcida tricolor,
que você acha que você deixa para quem não conhecia esse Fluminense, futebol mundial de uma forma geral, né? Acho que no Brasil a gente já conhecia muito bem o Fluminense, mas talvez quem estivesse aqui, tanto o City quanto o Guardiola, quanto quem assistiu esse mundial, conhecia um pouco mais desse Fluminense, que foi um Fluminense ali, principalmente aquele depois do primeiro gol ali, nos 20 minutos do primeiro tempo, acho que foi o Fluminense que a gente se acostumou a ver, a gente chegou a ver a torcida gritando olé, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha que deixa para quem não conhecia o Fluminense. Eu acho que deixa uma boa semente assim daquilo que a gente pode ser e fazer. Um jogo como esse de hoje, você tem que jogar com nível de concentração e não te permite, que isso também é um treino para nós. Porque quando você joga num campeonato que nem a Premier League, que os caras estão acostumados à Champions League, os jogos são de concentração, o cara vai treinando, então todo mundo concentra o tempo todo. Isso é uma coisa para a gente treinar também. Então, quando você se concentra um pouco, é diferente de você ganhar, perder e às vezes até tomar 4 gols. Então, para a gente, eu acho que fica é que a gente tem possibilidades de ser grande. Para mim é muito claro isso. Então, o time, eu acho que teve momentos que ele teve de parabéns. O resultado, eu acho que ele foi até amargo demais pelo que a gente fez no jogo. Mas, assim, a gente lamenta muito o resultado, mas eu acho que o Fluminense ofereceu momentos muito bons, que eu acho que para todo mundo conhecer o jeito de jogar, a coragem dos jogadores. Eu acho que aquilo que é a essência do meu trabalho, de fornecer ferramentas para que os jogadores consigam se mostrar. Eu acho que, para alguns deles, mesmo com a derrota, eles acabaram se mostrando. E para o torcedor do Fluminense, pelas mensagens que eu recebi, pelo carinho da torcida que teve aqui, eu acho que eles também souberam reconhecer que foi um time que teve a nossa cara do começo ao final do ano. Então, eu agradeço a todo torcedor tricolor, agradeço a vocês da imprensa também pela convivência respeitosa que a gente teve durante todo o ano, desde o ano passado, da minha primeira passagem aqui. Feliz Natal para todos, um grande ano, e o ano que vem a gente se reencontra aí. E abraço. Thank you, Coach Fernando Diniz.